Temos que continuar com a nossa ordem de trabalhos, que parece não ter fim. Quis, embora a direção do Instituto, homenagear duas pessoas que têm uma longa ligação ao Instituto, através das instituições várias que estiveram na origem daquilo que é hoje o Instituto de Ciências Sociais. São essas pessoas a professora Maria Manuela Silva e o Dr. Raul da Silva Pereira, que desde há muito tempo colaboram com as instituições ICSianas. Encarregaram-me de fazer o elogio, meu Deus, de ambos os homenageados, coisa que faço com muito gosto e com muita honra. A professora Manuela Silva é licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, quer-se dizer, pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, hoje Instituto Superior de Economia e Gestão, se bem me recordo, da Universidade Técnica de Lisboa. Foi professora catedrática convidada daquele instituto onde lecionou cadeiras de planeamento, onde eu tive a honra de pertencer às suas equipas, animadas reuniões, aquelas de preparação de aulas, de política económica e de política social. Exerceu funções docentes no Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, no Instituto Superior de Sociologia e Gestão de Évora e no Instituto Nacional de Administração, tendo lecionado e dirigido seminários de mestrado nas áreas de política social, planeamento e da economia portuguesa. Desempenhou diversos cargos na administração pública, nomeadamente como diretora do Gabinete de Estudos Sociais do Ministério da Saúde, entre 65 e 70, diretora do Serviço de Estudos e de Contabilidade Nacional do Instituto Nacional de Estatística entre 70 e 71, presidente do Instituto de Tecnologia Educativa de Boa Memória de 74, entre 74 e 75, e foi secretária de Estado do Planeamento do primeiro Governo Constitucional em 76 e 77, onde teve a ousadia de levar por diante a tentativa de elaborar aquele que terá sido o último plano económico e social que houve nesta terra. Agora só há folhas de Excel. Integrou diferentes grupos de peritos e realizou missões de consultadoria no âmbito da União Económica, do Conselho da Europa e do Bureau International du Travail. Desenvolveu a investigação e tem livros e artigos publicados no domínio da repartição do rendimento, pobreza, política social e planeamento, tudo matérias cujos contornos e massa crítica subiram drasticamente nos últimos tempos e, pelos vistos, tendem a subir com mais complexidade. Foi pioneira no estudo do desenvolvimento comunitário em Portugal e dedicou também a sua atividade às questões da igualdade de género. Mulher de causas diversas, muito ligada aos meios progressistas católicos, foi presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz entre 2006 e 2008, foi fundadora e é presidente vitalícia da Fundação Betânia, presentemente é vogal do Conselho Geral da Universidade Técnica de Lisboa e membro do Conselho Geral do Monte Pio. Mantém uma intensa atividade de estudo e intervenção nas suas áreas de eleição, que são as que eu mencionei há pouco. Professora Manuela Silva, é com muito gosto que tenho a honra de pronunciar estas palavras, por razões diversas, de amizade incluindo, e por este motivo peço e agradeço ao Sr. Reitor que agracie a nossa homenageada com a medalha da Universidade, aqui.
julgo que seria votações de agenda, que seria oportuno se a professora Manuela Silva quisesse dirigir-se aos presentes, enfim, dizendo de sua justiça. Pediram-me este depoimento e eu faço com todo o gosto. Senhor Reitor da Universidade de Lisboa, professor António Nóvoa, senhor Diretor do Instituto de Ciências Sociais, professor Jorge Valda, caros colegas e caras colegas, cabe-me agradecer a distinção que me foi conferida de investigadora honorária do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É com alguma emoção que participo neste ato, pois ele me remete para um tempo, já longínquo, da minha condição de aluna finalista do então Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, ISCEF, da Universidade Técnica de Lisboa, e para o convite que me foi feito pelo professor José Pires Cardoso, que então dirigia o Gabinete de Estudos Corporativos. Um convite para participar nos estudos que o gabinete se propunha realizar, procurando completar a vertente da economia com olhares de outros saberes sobre a sociedade. Foi aí que, durante alguns anos, pude alimentar a minha curiosidade pelas problemáticas sociais e pela relação da ciência económica com outras áreas de saber, o que na época ainda não tinha sido constituído como ramo científico nas universidades portuguesas, por razões que são conhecidas. Refiro-me à sociologia, por exemplo. No Gabinete de Estudos Sociais, iniciei-me nos caminhos da investigação socioeconómica, beneficiando muito de conhecimento dos demais membros do gabinete, com destaque para o homenageado nesta sessão solene, Adérito Cedas Nunes, de quem guardo uma saudosa memória. Sem menos consideração e amizade para os restantes membros do gabinete, incluindo o Dr. Silva Pereira aqui ao meu lado, e para o seu diretor, que muito admiro, o Adérito Cedas Nunes foi, sem dúvida, quem mais inteiramente se dedicou a abrir os alicerces para a ciência da sociologia em Portugal e para os estudos pluridisciplinares sobre a realidade socioeconómica do nosso país. No que me diz respeito, o percurso então iniciado conheceu diferentes cambiantes e alternâncias profissionais, permitindo, ora maior pendor para o estudo, ora para a ação, inclusive a nível das instituições públicas e mesmo uma passagem fugaz pela governação política. Muito aprendi com todas essas vivências. Teci laços de amizade com os meus companheiros e companheiras de trabalho, amizades que perduram e cuja presença nesta sala agradeço. Hoje procuro manter viva a atenção e o cuidado com tudo o que se passa na economia e na sociedade portuguesa, sem esquecer o seu respectivo enquadramento europeu e mundial. Vivemos tempos bem ásperos e incertos. Ainda hoje mesmo fui surpreendida com notícias dramaticamente preocupantes. O Governo quer introduzir cortes nas prestações sociais já insuficientes para vencer a pobreza, agravando esta em incidência e severidade. E propõe-se também reduzir o valor mínimo do subsídio de desemprego, o qual ficará abaixo do limiar da pobreza, violando, deste modo, unilateralmente, um contrato social fundamental para a coesão social e a sustentabilidade do Estado democrático. É, pois, com muita perplexidade que me interrogo e aproveito esta oportunidade para partilhar com os presentes algumas dessas interrogações. Até onde iremos?
Até onde a ruptura com valores éticos matriciais como a justiça, a verdade e a dignidade da pessoa humana? Até onde a falta de preocupação com o bem comum e a falta de empenho em viabilizar uma estratégia de desenvolvimento e de coesão social? Também as universidades não são poupadas aos cortes anunciados. E cabe questionar: poderá uma sociedade subestimar o conhecimento científico e a cultura? Não é a universidade uma instituição fundamental para concorrer com o progresso científico e social de um povo? Não deve a universidade assumir um elevado protagonismo social na construção de uma sociedade mais desenvolvida e contribuir para a construção da paz? E outras interrogações poderia fazer. Peço desculpa por, numa cerimónia tão solene e auspiciosa como esta, ter introduzido nuvens tão sombrias. São as nuvens do nosso tempo. Precisam de ser varridas as nuvens, com ventos de inovação, ousadia e confiança. É este o meu voto para o novo ano académico do Instituto de Ciências Sociais. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Manuela Silva. Hoje não sai daqui ninguém sem saber, de uma vez por todas, que era uma história antiga, que a verdadeira origem daquilo que é hoje o Instituto de Ciências Sociais não é o Gabinete de Investigações Sociais. Era o Gabinete de Estudos Corporativos, uma instituição que nasceu no seio da organização corporativa, graças à clarividência de um visionário, o professor Pires Cardoso, avô do Sr. Presidente da FCT aqui presente. Imagina as coincidências. Uma instituição cujas instalações eram na Mocidade Portuguesa, imagina. Que produziu uma revista, a Revista de Estudos Corporativos, produziu 48 números que fazem parte do espólio da biblioteca do Instituto de Ciências Sociais, e numerosos artigos e livros e coisas. A exposição que está lá fora e que iremos inaugurar a seguir, o Sr. Presidente, professor Miguel Seabra, presidirá essa comemoração, é uma pequena amostra do que, dentro do regime corporativo, estes homens conseguiram fazer. E nós não encontramos melhor maneira do que selecionar o Zé Luís Cardoso, graças ao trabalho do Zé Luís Cardoso, 50 livros a que nós dissemos que agitaram de facto o pensamento social. É impressionante ver, ao olhar para os livros, como é que na casa da Mocidade Portuguesa havia uma biblioteca que tinha livros de Marx, enfim, de muita gente conhecida que está lá fora. Essa é a verdadeira origem do Instituto de Ciências Sociais, de matriz corporativa, mas a parte boa do regime corporativo, muito impregnada pelos princípios da doutrina social da Igreja, com certeza. Onde é que isso vai? Toda a gente se esqueceu dessas coisas, parece, dá a ideia que disse. E nessa instituição, presidida pelo professor Pires Cardoso, o grupo de animadores que fazia parte da professora Manuela Silva tinha também um grande animador aqui presente, o Dr. Raul da Silva Pereira, que, não tendo sido um membro fundador ali no momento, a partir do segundo ano da existência do Gabinete de Estudos Corporativos, foi uma peça fundamental da atividade do Gabinete de Estudos Corporativos. O Dr. Raul da Silva Pereira é economista, também licenciado pelo ISCEF, Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, hoje ISEG. Julgo que
da primeira fornada de economistas de 1949. Não sei. Não, é anterior. Anterior. Bom. 45, 49. 45, 49. Não era o ISCEF. 49, mas não Ainda é... não era o ISCEF? Imagino. Não estou a perceber. Não era ainda o ISCEF. Não, é o ISCEF. Era o ISCEF. O ISCEF. Sim, o O ISCEF. ISCEF, eu ouvi mal. E tudo começou, segundo sei, tudo começou com uma viagem de estudo. O professor Pires Cardoso, que era professor de Direito Corporativo, e que era um crítico de certos aspectos do regime corporativo, sobretudo das feições menos humanas do regime corporativo, conseguiu congregar em volta dele um grupo de pessoas, enfim, que levou por diante uma obra que acabou nisto que aqui está e que há de ser mais qualquer coisa. Devo dizer-lhes que o meu colega e amigo José Luís Cardoso elaborou, no âmbito de um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, um excelente trabalho que vai estar em distribuição dentro de momentos, que é precisamente esse que o Sr. Presidente tem, onde se conta a história toda e se acaba de uma vez por toda com a ideia de que o antecedente do ICS era o GIS. Não era. E, portanto, quando eu aceitei o encargo de coordenar os 50 anos, a comemoração dos 50 anos, lembrei-me logo de meter um pouco de areia nesta engrenagem, porque a história tinha que ser contada tal como ela é. E depois disto, eu acho que durmo um bocadinho mais descansado. Mas o Dr. Raul da Silva Pereira, habituei-me sempre a vê-lo, braço direito do Dr. Cedras Nunes, para a intervenção no dia-a-dia, para fazer a revista, para passar os cheques, para pagar dinheiro do seu bolso, para ser reembolsado sabe-se lá quando, e ao mesmo tempo a preocupar-se com problemas que diziam respeito a toda a gente. As preocupações mais em evidência centrava-se então na chamada questão social. Imaginem, a reforma da empresa era um dos seus temas favoritos, diz ele num artigo, que era, enfim, um artigo quando morreu o Dr. Cedras Nunes. Nos anos 50, esta curiosidade tinha que ver com as condições reais do sistema político português versus a sua matriz ideológica, o corporativismo. O sistema corporativo foi então sometido à prova de fogo da doutrina social da Igreja, na qual era suposto basear-se o seu fundamento ideológico, para deste confronto se extraírem as conclusões pertinentes e destas se publicarem as que podiam sê-lo. Nem todas podiam ser, como sabem. Temas quentes tais como, imaginem, sindicatos, greves, monopólios, desigualdades sociais, credo, iam sendo aflorados tanto quanto possível ou aguardavam a oportunidade mais favorável para verem a luz do dia. Na mostra que está ali, nos tais 50 livros que agitaram o pensamento social, há um PowerPoint onde são referenciados artigos escolhidos, assim um pouco ad hoc, das pessoas que faziam parte do Gabinete de Estudos Corporativos e onde estes temas eram claramente explicitados, e inclusive coisas sobre o marxismo, sobre as igualdades sociais, algumas vezes censurados, com certeza. O Dr. Raul da Silva Pereira é uma pessoa extremamente curiosa e acho que nunca deixará de o ser, nos seus 85 anos. Não há muito tempo ele dizia que o mundo acordara para uma nova palavra, o subdesenvolvimento. Esta gente preocupava-se com cada assunto. O subdesenvolvimento. Também porque há algumas coisas iam mudando. Em 63, quando surge a análise social, porque a seguir veio a análise social, os temas relacionados com o desenvolvimento económico polarizavam muitas atenções. Mas se a nova preocupação da década de 60 era o desenvolvimento económico no grupo da análise social, as maiores atenções recaíam logicamente sobre os seus aspectos sociais. E é daqui, é desta matriz dos aspectos sociais do desenvolvimento que nasce tudo isto. Enfim,
O Dr. Raul da Silva Pereira, além de ser o braço direito do Adérito, eu nunca lhe chamei assim, mas hoje chamo-lhe, não sei porquê, era um homem que, preocupado, inquieto, que não deixou de escrever bastantes artigos sobre os temas mais diversos, um dos quais está ali posto, e por isso, Sr. Reitor, do mesmo modo para a professora Manela Silva, eu agradeço-lhe muito que conceda ao Dr. Raul da Silva Pereira a honra de pertencer à nossa universidade. Ouço-me mal, não sei se a graduação da voz estará bem, não sei. Está bem. Senhor Reitor da Universidade de Lisboa, Senhor Diretor do Instituto de Ciências Sociais, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, das poucas palavras que irei pronunciar, as primeiras são, obviamente, palavras de agradecimento. Agradecimento devido ao Sr. Reitor da Universidade de Lisboa e ao Instituto de Ciências Sociais desta Universidade, aqui personificado pelo seu diretor. Quando recebi a notícia desta homenagem, a minha reação, entre surpreso e confundido, foi atribuí-la a muita simpatia e generosidade de quem a promoveu, ideia que mantenho. E também, por estranho que pareça, ao próprio meio século que celebramos, pela necessidade de o refletir em quem o viveu como tempo passado. Mas ao aceitar o convite, resolvi acrescentar a este agradecimento algumas palavras de esperança. É que a esperança que aponta para o futuro tem as suas raízes mais fortes no passado, particularmente neste caso, porque é o tempo passado que celebramos. Mas o que é o tempo? O tempo que Santo Agostinho dizia só saber o que é se não lhe perguntassem, encontrou em Marguerite Yourcenar uma definição feliz. O tempo é esse grande escultor. E é sobretudo isso que se sente quando se vive muitos anos. Entre outras coisas, o tempo foi esculpindo as nossas ideias, a partir delas próprias, das ideias dos outros e das experiências do cotidiano. Nunca veremos essa escultura completa, porque vivemos um tempo limitado. Mas as etapas que nos cabem têm o fascínio da descoberta, com a novidade que acrescenta, que duvida, que nega, mas que no fim sempre acrescenta. E é essa a missão da ciência, dar passos na areia, sabendo que em cada 2 passos só avançamos um, mas avançamos sempre. Falo-vos do tempo porque me considero um privilegiado. Ao ver a minha colaboração número 1 da Avenal Social e meio século depois, outra colaboração no número 200. Mas isso não tem nada de mérito pessoal. É o aumento da esperança de vida a funcionar. Só quero aproveitar o facto como incentivo para os mais novos, para lhes dizer que vale a pena persistir quando achamos que o caminho leva a bom termo. Mas nunca desistir quando erramos, porque há sempre outros caminhos a experimentar. E isso depende da nossa curiosidade. Aquela curiosidade sem a qual a ciência nunca teria existido. Curiosity se chama o robô que neste momento percorre as areias do planeta Marte, procurando histórias do tempo passado
que nos ajudem a construir o conhecimento do nosso tempo futuro. Mas o nosso tempo é limitado. Às vezes muito limitado para os projetos que fazemos. Das injustiças, chamamos assim, dessa limitação, não falaremos. Basta recordar Mozart, que não chegou a completar 36 anos. Falemos antes de quem o aproveita, seja pouco ou muito, porque é essa atitude que devemos cultivar. Sim, o nosso tempo é limitado. Há um poema de Fernando Pessoa que começa dizendo que a vida é como uma sombra que passa por sobre um rio. Parece-me certa esta analogia. A sombra é a nossa vida. O rio é o mundo que nos cerca. O tempo dessa passagem é o tempo que vivemos. É a sombra que se vai apagando a si própria à medida que avança. Temos que aproveitar essa passagem enquanto vivemos. Aqui vive-se para a ciência, que é uma das formas da cultura. Da gênese desta casa e da sua enorme importância para as ciências sociais em Portugal, dei conta do que sabia no artigo ab initio, publicado no número 200 da Análise Social. Agora, deixem-me apenas exprimir uma preocupação, que é sobretudo dirigida aos mais novos. Não discriminemos entre cultura científica e cultura literária, ou se quisermos humanista, sendo uma, qualquer delas, conforme os gostos, superior à outra. Para os que ainda não conhecem o célebre livro de Charles Snow, As Duas Culturas, deixo uma sugestão. Leiam-no, nem que seja por mera curiosity. Para mim, o prazer de ler um livro de Shakespeare é igual ao que tive com a história da química através de tudo, do professor Jorge Calado, cujo título simbólico, Haja Luz, foi inspirado na oratória de Haydn, A Criação. É que a verdadeira cultura não tem limites conhecidos. Meus caros amigos presentes e ausentes, algumas palavras para evocar com saudade nomes que nunca esqueço, mas que já não estão entre nós. José Pires Cardoso, Adélio de Cedas Nunes, Alfredo de Sousa, José Carlos Ferreira de Almeida e também, numa fase inicial, Francisco Pereira de Moura. E poucas palavras mais, agora para os resistentes, que aproveito para saudar com a simpatia e a amizade de sempre. Maria Eduarda Cruzeiro, Maria de Lourdes Lima dos Santos, Maria Manuela da Silva, que aproveito para regozijar com esta homenagem que lhe é feita também e para dizer que me solidarizo completamente com as palavras que disse acerca da nossa crise, da crise portuguesa e da crise mundial. Também hoje homenageada João Moura, irmão de Francisco Pereira de Moura, Joaquim Aguiar, José Manuel Rolo, Mário de Campos Pinto, Mário Morteira, Vítor Matias Ferreira. É muito ingrato citar nomes por causa da injustiça das omissões. Maior injustiça, porém, seria esquecer todos. Aqui só menciono alguns, aqueles com quem mais convivi, porque foi esse o meu tempo passado com eles. Sempre o tempo, esse grande escultor. Finalmente, gostaria de reforçar os agradecimentos com que iniciei estas palavras, mas na análise social habituámos à simplicidade, que é mestra na descrição e no equilíbrio entre os extremos. E só conheço uma expressão muito simples, que diz mais que qualquer discurso. Muito obrigado.